Deus me chamou para mudar a história da minha família. Mas para mudar a história da minha família, Deus tinha que me fazer passar pelo deserto. É no deserto onde Deus trabalha em nós para trabalhar conosco. Deus nunca vai trabalhar conosco se antes trabalhar em nós. Então, Deus, naquele deserto, naquele lugar, naquele centro teológico, Deus queria trabalhar em mim. Deus queria amadurecer o meu caráter. Deus queria me ensinar a viver na dependência dEle. Deus queria mudar os meus pensamentos. Deus queria trazer algo maior. Se eu desistisse da formação pastoral, eu não poderia estar onde eu estou hoje. É verdade. Glória a Deus, muito forte. Eu não poderia impactar vidas agora como tenho impactado. Este ser foi levantado por Deus. A autenticidade que ele tem foi Deus que lhe deu, assim como os outros pastores. Prazer enorme receber o pastor aqui neste programa que é do nosso Pai, que é de Deus. Amém. E foi escolhido também a dedo por Deus, porque muita gente, muitas pessoas, muitos servos de Deus querem vir aqui no Pó de Fé. Eu vou repetir que não é sobre a serva Edna só, é sobre Deus autorizar que o servo de Deus ou a serva de Deus venha se sentar aqui neste programa. Deus é que seleciona. Às vezes vão dizer, não, já mandei meu testemunho há 1 ano. Deus é que seleciona. E para você que porventura mandou a tua mensagem há 1 ano, há 6 meses, reenvia de novo. Manda de novo. Quem sabe agora você já está preparado, já vai ser aprovado por Deus. 937 900 958. Eu vou repetir. WhatsApp. 937 900 958. Envie a sua mensagem, o teu testemunho em forma de áudio. Em forma de áudio. Pastor Elia, Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho. Hoje as pessoas veem o pastor Elia nas redes sociais, um pastor jovem, fervoroso, que impacta com milhares de seguidores. Mas nunca foi assim. Houve um começo. Quem é o pastor Elias? Qual é o seu testemunho, pastor Elias? Primeiro quero agradecer a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E eu creio no nome de Jesus que tudo estava nos planos de Deus, assim como a palavra do Senhor nos mostra no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, no versículo 4, 5, Deus vai falando com Jeremias. Eis que eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então, Deus estava revelando a Jeremias a sua soberania. Deus estava mostrando que Jeremias, muito antes que os teus pais pensassem, né, Vissem o teu rosto. eu já havia te conheci. preparado e as nações te dei por profeta. Então, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele permite as coisas acontecer na vida dos seus servos, dos seus filhos, no tempo certo e na hora certa. Amém. Então, tudo na minha vida começou na minha querida província, Benguela. Eu sou de Benguela, eu amo muito, muito Benguela. E em 2015, 2014 e 2015, eu me conectei, neste caso, comecei a frequentar, né? Comecei a frequentar os treinos de Jiu-Jitsu. Comecei a frequentar e desde ali, né, aqueles treinos estava todo jovem, gostaria de treinar, queria treinar.
para ter fama, para ser mais conhecido. Então, foi ali que também eu disse, eu também quero treinar, eu também quero ser conhecido, eu também quero fama, eu também quero poder. Então, ali comecei a frequentar os treinos. Pensava que era simplesmente só chegar, treinou e as coisas vão indo. Mas era mais do que treino. Era, na verdade, era algo espiritual, Uhum. porque o jiu-jitsu tem aquele jiu-jitsu normal, só que o jiu-jitsu está dividido em duas classes. Tem a classe de jiu-jitsu, que eu posso dizer esse normal, que não tem nada a ver com poder oculto. E tem esse jiu-jitsu que ele já tem, né? Ele já é necessário ter essa força oculta, esse poder, né? Para poder, nesse caso, mostrar para as pessoas que eu posso, que eu faço, porque Sim. existem pessoas que, na verdade, eles não têm muita força. Você vai ver sua estrutura física não tem capacidade para vencer alguém que é mais grande do que Sim, ele, sim, como a sim. Bíblia nos mostra. Uhum. A Bíblia fala a história de Davi Davi e e Golias, Golias. sim. A Bíblia fala que, pelos olhos humanos, Golias poderia sim Acabar com Davi? acabar com Davi. Sim, Mas só sim. que algo extraordinário vai acontecer, É um poder espiritual. do alto. Então, Yes. Davi vence Golias pelo poder de Deus. Então, Uhum. ali nesse treino egípcio, não é poder de Deus, é um poder satânico, totalmente satânico. E você recebe, faz a invocação, eu fiz isso já no ano de 2000, entrei na academia, 2014, 2015. Eu queria tanto poder, queria esse poder, e esse poder chama-se Esprit. Eu não sei se já Ok, ouviu Esprit. não. Então, estava a bater muito, estava aqui em Luanda, todas as províncias, o Esprit estava a bater. Uau. Ser todo jovem tinha que ter Esprit. Então, eu falei, eu tenho que ter também esse Esprit, eu tenho que ser conhecido, as pessoas têm que me conhecer, têm que saber quem sou eu. Foi ali que falei com alguém, um Foste jovem, clamar no homem. fui clamar no homem. Fui Yes. para um, um, um jovem, o nome dele chamava-se, já estou aqui a lembrar aqui, chamava-se Escorpião. Seu Escorpião era famoso, batia que não vale a pena. Batia com esse poder oculto. Então, eu falei com ele, olha, Escorpião, eu preciso tanto também, eu quero o Esprit, eu estou a treinar, mas parece que a força, parece que eu não estou conseguindo lutar como esses estão conseguindo lutar, conseguem bater 2, conseguem bater 3, e eu quero tanto, ele falou lá. Tá bom, então você me dá o valor e ali vamos fazer o pacto. Meu Deus. Já. Então eu falei, tá bom. Eu já não entendia nada sobre pacto, eu só queria, Só querias o eu poder. só queria o poder. Hum. Então era, por volta, combinamos para outro dia, fiz o pagamento e ali até eu me lembro que roubei o telefone do meu irmão, vendi para poder fazer esse pagamento. Então, ali era por volta das... Ele disse que o pacto tem que se fazer por volta das 23h, nesse horário. Então, tem que se fazer isso lá. Chegamos no local, ele fez o círculo ali, começou a fazer as rezas. Me meteu no círculo e ali eu comecei a sentir o meu corpo arrepiar, tremer. Era uma força... Era uma força muito terrível, aquela força muito, muito terrível, escandalosa. Eu parti tudo que existia naquele lugar. Parti tudo, o chão do amigo meu, que nós fomos lá para poder fazer o pacto, abriu no meio, porque eu bati com os pés, aquilo abriu. Ali ele depois me acalmou, né? Tinha um número que chamava-se 111. Esse número 111 é o número da campa, do meu profeta. Chama-se profeta.
Chama-se, o nome do meu profeta chama-se Profeta Dongla. Tem Profeta Dongla, tem Profeta Madame Jaqueline, que é de mulher, também No para mundo atrair das mulher. trevas. Sim, no mundo das trevas. Então ele faz essa evocação desse número da campa. Esse número 111 era um número, né, da campa do profeta que havia morrido, e era um lutador, faz evocação para ele encarnar no meu corpo. Ele poder encarnar no meu corpo. E esse número também era um número do meu peso. Quando ele poder, para mim poder me acalmar, era o meu nome para mim poder acalmar, o número do meu peso, para mim poder, nesse caso, né? Para saber, né, o meu peso, nesse caso, o peso 111, para poder, se eu posso enfrentar com alguém de 200, posso enfrentar com alguém de 300, eu poderia comprar mais, outros profetas. Então, ali, comecei, né, comecei a fazer os banhos, né, tinha que se fazer os banhos, receitaram algumas fumaças, algumas práticas, e eu não falhava, eu cumpria na hora certa, no momento certo, eu tinha que fazer eu tinha que seguir todos aqueles princípios que eu seguia, na verdade. Então, só que para mim era pouco, para mim era muito, mas muito pouco. Então foi assim que eu pedi, quer dizer, eu já não queria mais que alguém me colocasse mais outros profetas. Eu queria mesmo fazer a própria evocação. Eu queria mesmo, digamos, não só, digamos, ter outros profetas, mas eu queria também dar para os outros, vender, Sim. porque era um lucro. Você queria ser também um líder, entrar no negócio. Isso. Então, foi ali que eu também comecei a pegar algumas rezas e comecei, neste caso, a vender, né, em outras pessoas que me solicitavam para mim poder, né, para poder adquirir o mesmo poder. Mas ali fomos caminhando. Eu, na verdade, sentia que aquilo estava me tirando a paz. Estava me tirando a paz, eu sentia peso nas minhas costas, e alguém me disse, olha, para poder fazer o pacto mais forte, o pacto que você poderia ter mais fama, você tinha que fazer sacrifício da mãe e do pai. Então, foi ali que eu falei, não, eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que me... Mas eu falava, eu não tinha força, porque quando alguém está totalmente possesso, ou seja, quando alguém está sob controle de demônios, está cego espiritualmente está cego, Sim. não consegue enxergar, a não ser que o próprio Deus toca, move alguém para poder te acordar. Tua alma, teu espírito, né, está tudo silenciado e o inimigo toma conta, né, da sua vida. Então, ninguém me pregou a palavra de Deus, ninguém. Eu me lembro que eu estava com um amigo, estávamos a conversar. Do nada ele pegou Bíblia, ele pegou a palavra de Deus, ele começou a falar sobre os últimos tempos. Ele começou a falar sobre os últimos tempos e eu falava, não, eu preciso de libertação. Eu preciso que alguém me liberte. Eu fui falar com o jovem que me colocou isto aqui. Falei, olha, já não quero mais. E depois ouvi que tem que fazer sacrifício, porque isso afinal tem prazo, porque alguns já estavam morrendo lá no bairro. Tem um jovem chamado Bompi, um amigo, que morreu, não conseguiu matar a mãe e acabou por morrer. Outros já estavam morrendo. E eu comecei a ficar com medo. Meu Deus. Comecei a ficar com medo. Eu falei, não, eu preciso de libertação. Mas quem vai me libertar? Quem vai poder me libertar? Eu fiquei a refletir. O meu amigo começou a falar sobre os últimos tempos, né? Voltando ao assunto, começou a falar sobre os últimos tempos. Eu fiquei, eu lhe ouvia, eu falava, eu quero que Deus me liberta. E foi assim que me levaram no meu pai na fé. Me levaram até meu pai na fé. Só que antes de me levar no meu pai na fé, algo dentro de mim começou já,
digamos, a vibrar, quer dizer, como se fosse o apetite de ter um encontro com Cristo, para Cristo poder me libertar. Porque eu vim aqui, as pessoas que me colocaram isso, o jovem que me colocou isso, não estava conseguindo me libertar, ele fazia de tudo, mas não estava a sair. Os demônios sempre, eu falava, já não quero mais, já não quero mais. Mas sempre eu sentia aquele peso, eu sentia um peso nas costas. Mas esse peso que eu sentia não saía todos os meses, eu sentia sempre um peso nas costas. Era o espírito que você foi invocar, que Claramente, te acompanhava, que claramente. nem um corcunda se apodera Sim. nas Tá vendo? costas. E eu ficava todo o tempo irritado, todo o tempo queria lutar, todo o tempo né, a desobediência totalmente. O meu pai desrespeitava e não queria dar ouvido, né, para ninguém, porque eu me achava que eu tinha poder, eu poderia bater todos, né, eu poderia bater quem quisesse, né. Então, ali me levaram até o meu pai na fé. Logo que me levaram até o meu pai na fé, o meu pai na fé orou por mim, falou comigo a respeito da palavra de Deus, me mostrou Jesus, orou por mim, fui liberto. Depois da libertação que ocorreu naquele tempo, depois fiquei assim. Depois da libertação, eu comecei a sentir o chamado de Deus na minha vida. Amém. Na semana que eu fui liberto, na outra semana eu já comecei a pregar. Oh. Ninguém me instruiu, ninguém me ensinou. Eu só sei que comecei a pregar sobre os últimos tempos. A minha mensagem é: Jesus está voltando, se arrepende. Oh. E eu falava muito sobre o Esprit. Na outra semana eu evangelizei 10 jovens. Na outra semana eu comecei a liderar esse grupo já de oração. Então, eu comecei a sentir, e lá na escola, em um mês começaram a me chamar já de pastor. Oh, nem aquele que era malandro, nem aquele que tinha espírito, nem aquele não sei o que. Então, quer dizer, as pessoas começaram já a me olhar totalmente, digamos, né, com uma visão diferente. Começaram a ter uma visão diferente. Então, eu comecei a pregar, eu não parava. Escola, casa, igreja. Escola, casa, igreja. Alcançava almas e, graças a Deus, fui o primeiro líder de intercessão na igreja onde eu estava, lá em Benguela. Então, consegui alcançar muitos jovens que tinham espírito. E na igreja onde eu estava, com meu pai na fé, como a maioria dos jovens haviam recebido o espírito, então houve muito trabalho de libertação. Os jovens que eu coloquei o espírito foram os mesmos jovens que eu lhes libertei. Quer dizer, houve algo... Existia um propósito. Quer dizer, houve, né, algo, uma maravilha de Deus. Eu sentia que, quer dizer, as mesmas pessoas, olha, Elias, eu estou a passar por isso, assim, sinto assim, eu preciso, falaram que você se converteu e deixaste, eu também quero. Então, comecei a pregar a palavra de Deus todos os dias. A nossa igreja tinha trabalho de libertação. Mas era 10, 15, 20 jovens. Me lembro uma vez, um trabalho de libertação que nós realizamos lá, mais de 30 jovens com espírito. Mediante o trabalho de libertação, nos dividimos. Nós éramos praticamente, acredito que éramos 10 intercessores, acho que é 7, alguma coisa assim. Nos dividimos 4, 3, cada pessoa ficou, as pessoas a libertar. O pai na fé ficou com outros, nós ficamos com os outros irmãos ficaram. Só que eu fiquei com eu e mais um irmão, que também tinha espírito. Esse mesmo irmão era filho de um pastor. Era filho de um pastor, mas não era convertido. Ele se converteu porque eu falava acerca de Jesus para ele, pregava. Ele me fugia sempre. Hoje é um grande pregador. Ele se encontra lá em Benguela fazendo missões. Fanim, graças a Deus. Deus abençoe a vida dele. Então, foi ali
que nós começamos a fazer o trabalho de libertação. E eu me lembro que eu estava com Fanny, nós estávamos fazendo o trabalho de libertação. O jovem que a gente estava a libertar estava... Eu não sei quantos profetas ele tinha, quantos demônios. Eu só sei que ele cresceu de uma forma que nós ficamos admirando. Ele que cresceu, ficou tão grande, nos pegou, nos agarrou nós dois, nos levantou. Falei, meu Deus, aqui nós vamos morrer. Porque nós havíamos colocado gravata, ele puxou. Eu só vi algo, uma voz que me dizia, clama ao arcanjo, clama a espada do arcanjo Miguel. Clama a espada do arcanjo Miguel. Falei, em nome de Jesus, eu clamo a espada do arcanjo Miguel. Olha, eu só vi que houve algo muito poderoso. Ele caiu no chão. O homem grande caiu no chão. Nós ficamos, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, o processo começou aí, nós fomos caminhando e, graças a Deus, eu sentia Deus trabalhando. Estava a frequentar, fiz o meu primeiro curso, teologia, básico de teologia, lá, fiz o primeiro curso, fiz o segundo curso. Ao fazer o segundo curso, o meu pai se levantou fortemente contra a minha vida cristã. Foi O teu pai biológico. o meu pai biológico. Ainda bem que toca no assunto do teu pai. Deus está nesse lugar, porque Amém. era exatamente o que eu ia fazer agora sobre o teu pai, sobre a tua família. Passaste por esse processo todo. Como é que ficou os teus pais quando descobriram que você entrou por este mundo místico, mundo obscuro, para ter poder, não é? E tudo aquilo que você vivia, rebeldia e tudo mais, vinha deste mundo. Como é que eles descobriram? Ou como é que eles ficaram quando descobriram tudo isso? Na verdade, o meu pai, ele só descobriu depois de eu se converter. Ou seja, os meus pais só descobriram depois de eu se converter. Eu não sei, parecia uma cegueira espiritual, né, que tem a ver com o diabo. Eles só se Exato. levantaram depois de eu se converter para Jesus. Era normal. Chegava em casa, fazia de tudo, estava ali, normalmente. Meu pai nunca, não ligou, não ligava, não queria saber. Eram cristãos? Não eram cristãos. Nós pertencíamos a posso dizer, a religião messiânica. A messiânica. Ok. Uma religião totalmente japonesa e, né, as rezas, não posso dizer, são rezas, são tudo né, na língua japonesa. Ok. Sim. Mas pode continuar. Então, desde ali que os meus pais se aperceberam da minha conversão, eles ficaram totalmente furiosos. Meu pai ficou furioso. Meu pai se levantou fortemente quando ele descobriu que eu estava a frequentar uma outra igreja. Ele se levantou contra mim. Ele falou, se eu continuasse a frequentar a mesma igreja, eu deixaria de ser filho dele. Deixaria de ser filho dele. Mas eu não liguei, continuava nesta mesma igreja messiânica. Só que quanto mais eu continuava no cristianismo, né, continuava no cristianismo, o meu pai cada vez mais se levantava contra mim. Ele se levantava fortemente contra mim, me batia várias vezes. Eu já apanhei muito nas mãos do meu pai, nesse caso praticamente o meu pai, né? E houve uma vez, a última vez, me lembro que ele me bateu, foi a última vez. Ou seja, foi nessa vez que eu fiquei totalmente revoltado contra Deus. Eu falei assim, eu orei assim, fui na praia, porque nós lá em Benguela vivíamos perto, né, de lá do mar. Eu fui lá no mar e eu orei ao Senhor.
eu disse assim, Deus, se eu abandonei esse mundo, abandonei os PRI, abandonei essa feitiçaria, agora estou no centro da tua vontade. Por que o meu pai sempre se levanta contra mim? Por que eu tenho que apanhar sempre nas mãos do meu pai? Por que eu parecia que eu via Satanás no meu pai? Me batia. Então, eu orei ao Senhor. Depois de orar, eu fui até o meu pastor e falei, pastor, se o pastor, que é meu pai na fé, não ir até aos meus pais, falar ou me defender, que eu sou livre, eu não vou deixar de ser cristão, pastor. Eu não vou ir mais, porque eu passei essa batalha 1 ano. Todos os dias eu chorava, eu não me lembro que nem eu. Era todos os dias, porque eu orava pelo mesmo assunto. Quer dizer que eu chorava todos os dias. Eu falava, os outros vivem bem. E quando eu me converti, depois da consagração para a intercessão, o meu pastor profetizou nos outros, Deus vai fazer isso, Deus não sei o quê. Lhes revelou, eu só me disse uma coisa. E até hoje está aqui na minha mente. Me disse, você é a luz da tua família. Só, falou mesmo só assim. Na minha família, fui a primeira pessoa a se converter. Fui a primeira pessoa a receber Cristo como meu Senhor e Salvador. Todos pertenciam a essa religião messiânica. Então, todos os dias, sofrendo, todos os dias. Eu orava, buscava a Deus. Falava, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu não tinha resposta. Quando chegou a fase de se batizar, para ser batizado, foi a fase mais difícil. Ouviu que eu poderia ser batizado. Disse, você não pode ser batizado. Você não pode ser batizado. Você não pode. Como é que um filho vai ser de uma outra igreja? Então, olha, foi muito, muito difícil. Eu buscava a Deus, mas o que eu sentia que Deus tinha algo grande na minha vida. Sim. Eu sentia que Deus poderia fazer algo maior. Exato. E eu compreendi que quanto mais, ou seja, quanto maior for as lutas, maior também serão as vitórias. Yes. Porque Deus nunca vai permitir um problema, uma dificuldade chegar em tuas mãos sem ele preparar a vitória. Prepara a vitória. Então Deus havia escrevido algo poderoso, algo maior, mas era necessário eu passar pelo processo. Qual era o processo? Pela humilhação do meu pai, pela rejeição do meu pai. Meu pai me rejeitou porque eu reprovei 3 vezes na 7ª. A mesma classe, eu reprovei 3 vezes. Meu pai viu que eu já não tinha mais, ele já não tinha mais, não tem mais solução nesse garoto. Não tem mais. Foi ali que eu me firmei. Eu não, para ir nas vigílias, eu me lembro que eu pulava na janela para ir vigiar, que ele não aceitava. Meu pai era grande, uma chapada dele, você, quer dizer, você fica totalmente, né, sem poder se locomover, porque ele frequentava a ginásio, então tinha muita, eu era na altura, eu tinha praticamente, tinha 16, 15 anos. Então, eu não tinha, né, nem sequer talvez capacidade, nem poderia até enfrentar, porque eu estava dentro do propósito de Deus. Então, continuei firme, firme, firme na palavra de Deus. Foi ali que Deus Todo-Poderoso permitiu que eu chegasse até ao ministério pastoral. Então, para mim, ir ao ministério pastoral, primeiro que eu não contava, eu nunca pensei que talvez poderia me tornar o que eu sou, mas eu persisti nessa batalha, continuei, firmei os meus pés na palavra de Deus. Amém. Foi ali que fui até a formação pastoral. Qual foi o truque? O truque foi, não, eu vou ir na Mana, eu vou na Mana, vou estudar lá em Luanda, aqui já a minha irmã, vou ir lá, vou estudar lá. Então, foi uma fase assim, meu pai liberou. Yeah. Quando ele liberou, depois dele liberar,
Ali eu fiquei aqui em Luanda, frequentei, estava a estudar. Estudei 2 meses. Depois de 2 meses, eu falei com a mano, ela faz isso, não sei o quê. O meu pai, o meu pastor, convenceu o meu pai, não, ele vai lá, ele vai se formar, ele vai... Só assim que o meu pai liberou. Segunda fase mais difícil da minha vida foi quando eu entrei na escola teológica. Oh. Quando eu entrei na formação pastoral. Eu entrei muito pequeno. Eu tinha 17 anos. Eu entrei lá. Eu encontrei na formação pastoral pessoas mais velhas, grandes. Quando olharam para mim, esse aqui, que começaram a rir. Esse poderia estudar, poderia fazer outra. Veio aqui fazer o quê? Sentaram comigo, olha, você é muito pequeno, poderia fazer outra coisa. E eu me lembro que para frequentar a formação pastoral na nossa igreja, a minha igreja prima muito pela ordem, né? E, então, eu não saí com uma carta de recomendação da minha região, ou seja, da minha paróquia, Sim. para a formação pastoral. Mas o secretário-geral da igreja, nesse caso, o meu pai, falou, já, ou seja, já havia falado, né, com ele, já havia colocado essa situação e ele, graças a Deus, liberou. Então, ninguém na minha igreja frequenta a formação pastoral sem ser enviado pela igreja local. Eu não fui enviado pela igreja local, Meu Deus. né? Então, algo, eu não sei, tudo já estava dentro do plano de Deus. Quando eu cheguei lá, eu vi o impossível para possível na minha vida, Amém. naquele lugar. Glória a Primeiro, Deus. é um lugar desértico, é um lugar, digamos, é numa mata. O rio fica, acho que é o riacho, posso dizer assim, né? Fica a 4 quilômetros do instituto. Tudo naquele lugar é difícil. Para comprar é difícil, para ir lavar roupa é difícil. Então, era muito difícil. E naquele lugar também tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho. Então, era sobre... Você acorda de manhã, ao acordar de manhã, culto matinal. Culto matinal é o culto das... começa 5, né? Posso dizer 4. 4 é a preparação. 5, você tem que estar lá já pontualmente. Se você não participar num culto matinal, você leva falta e tens que capinar. Olha, é grande, é um talhão grande. E você só pensa, você já está cansado pelo trabalho que você fez no dia passado. Sim. Ontem eu fiz um trabalho muito difícil. Agora, eu tenho que dormir cedo para amanhã participar no culto matinal. Se eu não participar no culto matinal, vou levar uma falta e vou capinar. Epa, eu falei, meu Deus, me mostraram tudo, aqui a situação é assim. Eu entrei, já vi os outros já estavam a desistir. Já estão a voltar para Malange, para as Lundas. É difícil. Pessoas grandes, mais velhos. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Amém. Será que eu vou conseguir? Por que Deus me trouxe aqui nesse lugar? E sem recomendação. Sem Que carta de recomendação. significava que não é o homem que te mandou. Não é sobre a recomendação humana. Perceba algo. Ele mesmo que te mandou, sem nenhuma carta de recomendação, ele mesmo iria te sustentar. Porque os que foram com recomendação, os que foram com carta, desistiram. Yes. Mas ele seria o Deus da tua vida, Yes. assim como foi com Jeremias, é o Deus que foi contigo. Amém. Ele iria te dar que sustentabilidade, porque ele é um Deus da ordem, Deus de princípio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu vi aquele lugar muito difícil. Uma vez combinamos com meu colega, saímos juntos de Benguela. Ué, vamos fugir. Tá duro aqui, mano. Nós nos alimentávamos mal.
arroz com chá, fomos com feijão todos os dias. A dieta não muda de um a um, mesma comida. Eu Yes. falar, o colega disse que o colega estava a enfrentar uma enfermidade. Então ele disse, Elias, está difícil aqui. Eu acho que eu vou ir. Eu falei, eu também vou ir. Combinamos. O dia para fugir, marcamos às 4 horas. Todo mundo está dormindo, os diretores, todos vamos fugir. Eu dentro de mim, mano, tipo, não vou conseguir. Você ainda avança. Foi muito difícil, porque primeiro ele era a pessoa que eu saí de lá com ele em Benguela, alguém que era um irmão, um parceiro, trabalhávamos junto na intercessão. Amém. E eu não tinha muito contato com Com as outras outras pessoas pessoas, sim. lá. Ele chegou primeiro há meses, ele já tinha pessoas, eu só tinha ele. Eu só tinha ele naquele lugar. Falei, meu Deus, como que eu vou ficar? Senhor, tá tirar a pessoa Que que me fazia me companhia. fazia companhia, Hum, que me motivava. sim. O pai dele nos ajudava muito, às vezes o pai dele trazia alimento para nós. Eu não recebia, né, assim apoio, né? Depois vim receber, nesse caso, já no segundo, terceiro, né? Comecei a receber assim, né, aquele apoio assim básico, graças a Deus, da minha irmã. Então, eu deixei ele avançar, ele disse avança. Eu continuei a enfrentar dias sobre dias naquele lugar. Cada dia para mim era como uma semana. Um dia para mim era como um mês, porque era muito difícil. Meu Deus. E foi naquele lugar que eu passei muita humilhação. Passei muita humilhação naquele lugar. Passei muita humilhação porque eu tenho um estilo pentecostal. E eu falo isso com toda clareza. A minha igreja é totalmente, digamos, ela é evangélica e ela não tem muito lado pentecostal. É mais aquela igreja, posso dizer assim, uma igreja dogmática, uma igreja, digamos, mais calma. Ela é conservadora, assim, e eu louvo a Deus por isso, mas só que não há muita liberdade, né, no mover do Espírito Santo. E naquele lugar eu passei humilhação pelo estilo, o meu estilo de pregar. Meu estilo de pregar era totalmente diferente. Eu me lembro que um diretor se levantou contra mim porque dizia que eu não sabia pregar e as pessoas riam de mim. Então, acho que eu ia desse jeito, não sei o que, você tem que mudar, você copia muito. Falavam que eu copiava muito os brasileiros, mas eu nunca fui da Pentecostal, Assembleia de Deus Pentecostal, nenhuma Pentecostal, eu nunca fui. E eu só sei que eu me tornei, Sim. né, daquele jeito. Então, muita rejeição, muita humilhação. Falavam que eu não poderia terminar a formação, que a qualquer momento eu poderia voltar, porque eu não estava classificado para ser pastor. Um diretor de lá me disse que você não está classificado para ser pastor, você não tem características ainda, e você ainda é criança, você poderia ainda fazer outra coisa. Eu me lembro que o outro diretor, todos os diretores que entravam lá, era como, eu via como uma grande batalha para mim. E no último ano, um diretor, me lembro que ele se levantou fortemente contra mim. Ele queria me reprovar. Por que que ele queria me reprovar? Porque ele não estava a achar, né, digamos, as provas que eu fiz, porque foi na fase muito difícil da minha vida que lá a minha barriga inflamou por causa do muito arroz branco que eu comia. E eu tive uma enfermidade muito difícil que é gastrite e por causa do arroz branco. Isso me trouxe muito, né, né, essa paralisar, né, o meu estômago, que eu fiquei, acredito que 3 meses fora da instituição, enfrentar essa enfermidade. Eles pensavam que eu desisti, mas eu estava enfrentando cada dia. Eu já queria desistir também, eu queria desistir porque eu via que era muito difícil.
Era muito complicado para mim enfrentar a formação. Falei, Deus talvez não me chamou para ser pastor. E foi nessa fase que também eu recebia propostas e igrejas que queriam que eu trabalhasse com eles por causa do conhecimento teológico. Eu já havia feito o básico, só o básico que eu fiz já tinha, né, aquela formação que eu estava fazendo. Então, isso já estava trazendo um que mais. Deus me falava, não, você não pode sair desse lugar, você tem que permanecer. E Deus usava pessoas para confirmar isso. Sim, E foi nesse lugar que eu permaneci com muito sacrifício. exatamente. Foi muito, muito difícil. Eu vi que os meus colegas estavam a terminar, os outros que eu os encontrei já estavam a terminar. Isso trouxe uma motivação em mim. Entrei lá de novo. Quando entrei de novo, se deparei com outro diretor. Aquele foi o mais difícil. Ele me disse uma vez, eu me lembro, ele me disse que você não passa de um cão. Você nunca vai ir em nenhum lugar. Você nunca vai ir em lugar, você nunca vai ser grande, você. Então, eu fiquei, falei, Deus. Os colegas lá me chamaram, alguns, Elias, não olha. Por isso, eu era o estudante, digamos, mais, né, que era mais visto, né, e mais falado no centro por causa do pentecostalismo. O diferente, A a diferença. essência. A ver, eu passava lá, ia no monte, eu orava todos os dias. Eu ia todos os dias no monte. Todos os dias eu ia no monte. Todos os dias com um parceiro que, graças a Deus, Deus colocou em meu caminho. E eu entendi que todas as vezes que Deus quiser me fazer chegar em um lugar, Ele vai usar pessoas específicas para te fazer chegar Naquele lugar. no endereço certo. Yes. E Deus usou essa mesma pessoa. Eu não tinha intimidade com ele. Eu só sei que o meu espírito se conectou com ele. Ele me disse, eu já via você, Elias. Ele tem uma graça muito forte. Eu já via você, então você vai continuar e você vai terminar. Ele me fortificou muito, me ajudou muito, 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 muito mesmo. Até que, graças a Deus, eu continuei, terminei a formação pastoral. Já assististe o filme do Peregrino? E já. Yeah. É mais ou menos Amém. assim, precisamos sempre de um ajudador. Sim. Deus conecta-nos sempre com um ajudador, um conector do destino. Que naquele momento que muitas vezes nós desejamos desistir, aquela outra pessoa que diz não para, Sim. não desista agora. Então, o filme Peregrino, para você que está aí a nos assistir, que ainda não teve a oportunidade de assistir, assista, vai fortificar a tua fé, vai te direcionar e você vai entender como Deus trabalha, perceba algo. Testemunho super impactante. Eu tenho aqui alguns pontos para frisar antes de nós continuarmos a nossa conversa. O pastor Elias, ele foi bem específico, que ele tinha sede do poder. Mas o poder que ele queria ter é o poder do homem. Perceba algo. Ele clamou a quem? Clamou ao homem. Foi ter com o homem porque ele precisava do poder, mas nós sabemos que o verdadeiro poder, quem dá é o Espírito Santo. O verdadeiro poder, quem dá é Deus. Mas para esse poder chegar até nós temos que clamar. E mais uma vez eu vou tocar no nosso versículo, que é o nosso versículo do Pó de Fé. Jeremias 33, 3. Clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes, firmes, ocultas ou insondáveis que você não sabe. Satanás é o rei da ratoeira, perceba algo. Ele foi clamar ao homem e ele ficou encurralado. Mas quem clama a Deus jamais se encurrala. Até aquilo que o teu pensamento não pensou, jamais imaginou, são as coisas que ele tem para a tua vida. Ele falou aqui do mundo espiritual místico. E muitas vezes aparece camuflado. Sim. Porque o pastor Elia pensou que só fosse uma coisinha. Se calhar ele pensou que só fosse um pó. Mesmo pó também, já é. Pensou que fossem palavras, ele fez ritual. E levantou espíritos adormecidos das trevas. Você, mamã que está aí. Quando o pastor Elia fez isso, ele era um adolescente, era criança.
Você, mamãe que está aí, ora para o teu filho. Ora para os teus filhos. Para que eles estejam cobertos com o sangue de Jesus. Para que eles estejam dentro da bolha espiritual da luz. Perceba algo. Porque Satanás acusa muito as crianças, ataca muito as crianças. E eu falo sempre sobre isso. Mas Deus já conhecia o pastor Elias antes mesmo do ventre da mãe dele. Perceba algo. Cuidado com o poder do mundo. O poder do mundo mata. E nem todo mundo consegue sair deste mesmo poder, que é o poder das trevas. Então você que sabe que foste pedir medicamento, foste pedir pó, foste pedir perfume, enquanto é cedo, aceita Jesus como teu Salvador. Aí onde você está, diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. E me arrependo dos maus caminhos que eu andei. Me arrependo dos perfumes, me arrependo do pó. Me arrependo dos rituais. Me arrependo dos banhos, pelo poder que é no nome de Jesus. Nada está perdido. Não, nada se perdeu para o pastor Elias. Hoje está aqui um grande pastor, servo de Deus, que está a impactar a minha vida e também vai impactar a tua vida. Não sei qual é a tua dúvida. Não sei qual é a resposta que você quer. Clame a Deus. Jeremias 33:3. Que ele vai te responder em nome de Jesus Cristo. Pastor Elias, como é que chegas à consagração e depois como é que chegas a este impacto das redes sociais? Na verdade, né, a minha igreja ela tem um processo muito diferente das outras igrejas. Primeiro, na minha igreja, para ser pastor, é muito diferente, ou seja, na denominação, posso dizer assim, Sim. né? Na minha denominação é muito diferente. Depois da pessoa terminar a formação pastoral, depois de eu terminar a formação pastoral, eu queria terminar um ponto ali, Sim. um ponto ali muito forte. Depois de eu terminar a formação pastoral, eu fui para Benguela. Terminei, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, glorifiquei o Senhor, porque Deus Todo-Poderoso havia feito algo maravilhoso. Quando eu fui para Benguela, uma enfermidade terrível, tuberculose. Quando eu pregava a palavra de Deus, me lembro num domingo, depois de pregar, fomos à casa de uma irmã que ela não estava se sentindo bem. Ali mesmo, só falei, tossi um pouco aqui, não sei o quê. Faço assim, sangue. Comecei a tossir muito sangue. Comecei a tossir sangue, sangue saía no nariz, com carnes, assim. Falava, Deus, agora é meu filho, vou morrer. Depois de eu terminar a formação pastoral, que eu esperei tanto conquistar, essa enfermidade, eu vi que era o fim da minha vida. Me levaram, pegaram na moto rápido. Cheguei lá, está mesmo mal, tuberculose, com essa toda parte, toda a minha parte estava infectada. Então, ele não poderia, ele, né, não vai poder pregar durante mesmo um ano, tem que ficar um ano. Já o doutor já falou isso. Falei, meu Deus, vou ficar um ano sem pregar. Eu só estava pensando mesmo na pregação. Eu só estava pensando na missão. Então, eu falei, não, Deus tem que fazer um milagre aqui. Que o Senhor tem que fazer um milagre. Amém. Que o Senhor tem que fazer um milagre. Em menos de um ano, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei a pregar a palavra de Deus. E depois de eu terminar, ou seja, no decorrer, no fim da minha formação, meu pai vai preso. Meu pai foi preso. Algumas questões ali aconteceu. Ele foi preso. Hoje, o pai que tanto se levantou contra mim, o pai que tanto me fez sofrer, me humilhou, me bateu, me chamou de bruxo, me chamou de feiticeiro, me chamou que eu não poderia ser ninguém, porque eu me conectei ao cristianismo. Hoje, ele me fala que você é servo de Deus, que você és um bom pastor. Ele me chama de bom pastor, o salvador da família. Amém. Hoje, eu
é que sustento o meu pai na cadeia. Hoje eu é que sustento a minha família. Meu Deus. Meus irmãos, da minha família não tem alguém que já terminou o médio. Foi a primeira pessoa a terminar o médio. Foi a primeira pessoa Meu Deus. a se converter ao cristianismo e a mudar a história da minha família. Eu entendi que Deus me chamou para mudar a história da minha família. Mas para mudar a história da minha família, Deus tinha que me fazer passar pelo deserto. O deserto é no deserto onde Deus trabalha em nós para trabalhar conosco. Deus nunca vai trabalhar conosco se antes trabalhar em nós. Então, Deus, naquele deserto, naquele lugar, naquele centro teológico, Deus queria trabalhar em mim. Deus queria amadurecer o meu caráter. Deus queria me ensinar a viver na dependência dEle. Deus queria mudar os meus pensamentos. Deus queria trazer algo maior. Se eu desistisse da formação pastoral, eu não poderia estar onde eu estou hoje. É verdade. Glória a Deus, muito forte. Eu não poderia impactar vidas agora como tenho impactado. Hoje a minha família me vê como alguém totalmente diferente. Alguém especial. Minhas primas falavam, esse aqui recebeu os PRI, não sei o quê. Parecia o meu fim. Quando tudo parece o nosso fim, nossa vida, quando Deus entra, Ele nos dá uma nova história. Ele nos dá um novo começo. Ele cura as nossas feridas. Ele muda o nosso destino. Ele nos faz ver aquilo que está além da nossa visão física. Deus nos proporciona uma visão espiritual. Amém. Hoje, problemas na família. Vamos ligar o pastor Elias. Ele vai dar um aval aqui. Ele vai ajudar. Então, a enfermidade parecia o fim do meu ministério. Aquela doença parecia o fim da minha vida. Um jovem que lutou, enfrentou tanta luta para cair, acabou. Quando Satanás pensou que era o fim de Jó, Deus deu um novo começo para Jó. É verdade. Satanás pensou que era o fim de Jó, mas era um grande começo na vida de Jó. Satanás pensou que era o fim na vida de Jesus. Todo batido, foi chicoteado, sofreu. Parecia o fim de Jesus. Sim. Mas uma nova história, um novo tempo. Quando tudo parece difícil em nossa vida, quando tudo parece complicado em nossa vida, quando nós nos derramamos na presença de Deus, reconhecemos que nós somos fracos, pequenos e pecadores, Deus muda a nossa história. Deus faz algo poderoso. Eu falava, Deus, agora tu, Senhor, eu sei que o Senhor vai desafiar. Em menos de um ano, eu vou voltar a pregar. Amém. Eu vou voltar a impactar. Depois de eu terminar a formação pastoral, nessa enfermidade, comecei a frequentar o estágio pastoral. E eu falo com toda a clareza. Dentro da minha igreja, eu sou pastor estagiário. Sou pastor estagiário. E eu não estou aqui, digamos, para mentir. Porque a quem mente, Sim. eu sou pastor estagiário na minha igreja. Ainda não fui consagrado. Amém. Sou pastor porque a igreja chama pastor estagiário. Sim. É ali Amém. que esse ponto, né? Então, é nesse ponto que eu toco e eu aprendi alguma coisa. As pessoas estão à procura de títulos. As pessoas estão à procura de fama. Elas estão à procura de fama. Sim. Profeta tal, pastor tal. É. Quanto mais você se preocupa com a fama, com o título, você nunca vai crescer. Sim. Deus nunca vai crescer. Deus nunca vai te fazer Te usar você extraordinariamente. extraordinariamente. E facilmente Satanás vai te corromper. Vai te corromper. Sim. Eu já recebi proposta de igrejas que querem para me liderar, para me trabalhar. Mas eu falo, não,
eu vou continuar aqui. Se Deus me trouxe aqui nessa igreja onde eu estou, eu só saio daqui se alguém talvez me expulsar, mas eu vou continuar aqui. Se eu quiser fazer alguma coisa, faz um milagre, mas eu vou continuar como pastor estagiário aqui, e é daqui onde eu vou ser consagrado. Sim. Hoje, eu sofro humilhações, hoje eu sofro desprezo, hoje eu sofro calúnia, críticas. Eu quero falar essa verdade, porque o Espírito de Deus está me dizendo para falar. Amém. Sei que há pessoas na minha igreja que falam sobre os vídeos que eu faço, sobre o jeito da pregação, Como Deus te usa. como Deus me usa. Falam, digamos, ele é pentecostal. Na Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós não vamos encontrar ser pentecostal, sétimo dia. Não! Nós só vamos encontrar uma igreja unida em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partido põe nas orações e na comunhão, é ali. Amém. Amém. O maior problema, nós queremos, as igrejas hoje estão, digamos, elas estão se separando porque eles gritam muito, eles falam assim, é a forma como Deus me usa. É verdade. Como que eu vou mudar uma forma que Deus me usa? Exatamente. Eu nunca serei como você. Você nunca será como eu. Cada um Deus vai usar da forma dele, do jeito dele. Exatamente. Se a irmã ora mais calmo, a irmã ora mais calmo. Exatamente. Eu não. Deus me usa do outro jeito. Então, é essa batalha e algo que aconteceu comigo muito forte. Depois de eu casar, eu enfrentei uma luta financeira muito forte. Sim. Muito forte na minha vida. Falei, já lutei para casar. E agora, Senhor, como vou sustentar? Sei que a igreja, ela dá alguma coisa. Sim, eu louvo a Deus pelo sacrifício que a igreja local, Sim. tem feito por mim. Mas não era o suficiente para manter, todas sim, as necessidades da casa. Eu falava a Deus, aqui eu não sei como que eu vou fazer. Deus me orientou, eu não sei, olha, Deus é um Deus poderoso. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que faz milagre. Amém. Nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. O maior problema de algumas pessoas é que limitam o poder de Deus por causa da dificuldade que estão passando. Exato. Está a limitar o poder de Deus. Não limite o poder de Deus pelas dificuldades que você está passando. Creia que Ele vai mudar a tua história. Dificuldade faz parte da nossa caminhada cristã. Amém. Vai sempre se levantar problemas. É nesses problemas que Deus vai manifestar a glória dele em nossa vida. A Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É ali. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e alguém perguntou para Jesus, Jesus, quem pecou para ele Sim. ficasse Ficar assim? cego. Quem pecou, Senhor? Quem pecou? Seu pai e sua mãe. E Jesus respondeu, não. Tudo para que a glória de Deus se manifestasse. Para que o nome de Deus seja glorificado. Então, Verdade. ali eu falei, Deus, eu não sei como. E foi ali, eu já fazia, né, aquilo que apresentou, né, sobre como que eu consegui, né, impactar as pessoas pelas redes sociais. Primeiro que eu, na altura, quando eu casei, eu tinha um telefone, um iPhone 11. Ali eu falei, Deus. Ou seja, Deus me falou, começa a fazer vídeo. Amém. Começa a fazer vídeo. Por quê?
Deus já me mostrava. No ano de 2016, no ano de 2016, 17 e 18, eu sonhava, ou seja, eu tinha sonhos repetidos. Hoje sonhei isso, amanhã vou sonhar a mesma coisa. Ficou. No outro mês vou sonhar a mesma coisa. Eu não entendia qual era o sonho. Eu estou a pregar em igrejas grandes, eu estou em grandes lugares e eu estou a apanhar dinheiro. Mas só que o dinheiro que eu apanhava não acabava. Era moedas, mas aquelas moedas eram tipo ouro. E eu apanhava, e eu colocava. As moedas não terminavam, até o sonho que termina, as moedas não terminavam. Então, depois, eu sonhava que eu estou na praia. Os outros estavam a pescar, né, com anzol. Sim, sim. Mas eu apanhava peixe com a mão, eu entrava, tirava peixe. E esses sonhos eram repetidos. Então, eu sonhava que eu estou a pregar a palavra de Deus com pastores lá no Brasil. Sonhava que eu vim aqui em Luanda, estou a pregar, estou em grandes lugares. Eu falava, será que num dia, Senhor, eu vou chegar? Foi ali que eu tive medo de quebrar, ou seja, de quebrar esse, digamos, enfrentar as câmeras. Sim. Mas eu falei, Deus, é agora. Amém. Lá no centro, na formação pastoral, a minha primeira pregação que mexeu com um instituto o tema foi Sofra Hoje. Essa pregação trouxe muita crítica. Eu levei um tema simplesmente Sofra Hoje. Falei sobre o livro de Êxodo, acredito que seja livro de Êxodo 3, sim, 3, não, 1, acredito que seja 1, que diz assim, quanto mais os egípcios escravizavam o povo de Israel, Sim. quanto mais o povo de Israel se multiplicava, de maneira que eles não tinham poder de controlar. Foi assim que eles decretaram, houve aquele decreto que poderiam, digamos, matar, nesse caso, os bebês, rapazes. E foi naquela época que Moisés nasceu. Então, eu peguei, digamos, ou seja, lá na formação, essa pregação aqui foi a pregação muito impactante e hoje eu posso dizer assim que as dificuldades que acontecem em nossa vida é para nos fazer crescer. É verdade. Serve de amadurecimento, Sim. crescimento, Preparação. Então, eu comecei a pregar lá a palavra de Deus. Depois de eu terminar a formação, casei, enfrentei aquela situação. Agora eu disse, agora Deus colocou em meu coração, começa a fazer vídeo. É agora. Quando eu comecei a fazer vídeo, serva de Deus, ali, o meu primeiro vídeo que eu falei sobre relacionamento. Não foi. Foi, mas não é assim. Depois do outro vídeo que eu falei sobre todas as vezes que você estiver perto do teu milagre. Ou seja, todas as vezes que você começar a orar por um assunto e as coisas começarem a piorar, é porque Deus vai fazer alguma coisa. Uau. É porque Deus vai operar. Teve 1000 visualizações no Instagram e outras redes, né? YouTube, né? Isso se espalhou. Então, desde ali, eu comecei a gravar. Eu queria parar. Por que eu queria parar? Porque as pessoas da minha igreja se levantavam, ou têm se levantado até agora, contra mim. Ele é um pastor estagiário. Como é que ele vai começar a aparecer? Nós não somos assim. Onde é que ele vai levar a igreja? Eu não sei o quê. Ele não está qualificado. Deus me dizia sempre, continua. Sabe quantas almas eu tenho ajudado, alcançado para Cristo? Pessoas, digamos que estão enfrentando lutas grandes. Eu não dormo, todos os dias.
eu tenho dormido 3 horas, 2 horas, minha esposa é testemunha. Todos os dias. Eu acordo, eu durmo às 3, eu acordo às 9 para ir gravar. Durmo 4, acordo às 9, às 8, às 7 para ir gravar. E todos os dias eu tenho feito, digamos, esse trabalho. E graças a Deus, eu compreendi alguma lição muito forte. Sempre que você estiver no lugar certo, estiver a fazer a coisa certa, Satanás vai sempre usar alguém para te parar. Sim. Satanás vai sempre usar alguém para te impedir. O que aconteceu com Bartimeu? Quando Bartimeu já ficou no lugar muito tempo esperando Jesus, ele não viu, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir. Quer dizer que quando ele detecta que Jesus está passando, ele começa a clamar. Sim. Quando ele começa a clamar, a multidão, glória a Deus, que andava com Jesus, estava impedindo o clamor de... Oh, eu já fiquei tanto tempo nesse caminho, agora eu estou ouvindo que ele está passando. Você, multidão que está andando, quer me parar? Parar, sim. Foi ali que Bartimeu, a Bíblia fala que quanto mais a multidão impedia Bartimeu, mais Bartimeu clamava. Então eu falei, não, isso é motivo para mim continuar. Sim. Então, em momentos de crise, em momentos difíceis, quando você está no melhor lugar, você está a orar, você está a jejuar, as coisas vão piorar. Sim. Parece que Deus não está ouvindo tuas orações. Sim. Parece que Deus não está nem ali. O que eu falo na internet, os meus vídeos, as minhas pregações na internet, é baseado naquilo que eu... O teu testemunho, a tua história. Aquilo que eu passei. Presta atenção. Quando Jessé manda Davi ir até os seus irmãos que estavam enfrentando quando Golias se levantou, os filisteus, agora queremos ver Sim. quem vai conseguir enfrentar. Quem vai conseguir enfrentar Golias. A Bíblia fala que Jessé, pai de Davi, mandou vai lá levar queijo, vai levar algumas coisas para os seus irmãos. Quando Davi chega naquele lugar, a Bíblia fala que Davi depois chegou a conversar com Saul e ele falou que Deus poderia fazer alguma coisa, Deus vai livrar, Deus vai fazer alguma coisa. Sim. Mas só que Saul fala, esse homem aqui, desde a sua juventude, ele já foi preparado para batalha, para guerrear, para enfrentar. Você é um jovem, não passa de uma criança. Ficou, oh meu Senhor, no pasto, Deus havia me dado livramento. Yes. Eu matei urso, eu matei leão. O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar deste filisteu. Yes. Às vezes Deus vai nos fazer passar por situações complicadas para conquistar coisas grandes. Yes. Amém. Deus nunca vai te levar em um grande nível, em um nível alto, sem primeiro ele te preparar. Sim. Nunca. O pasto era a preparação de Davi. Muitos querem ir no trono, mas não querem passar pelo pasto. Yes. Não querem passar pelo pasto. Então, Davi falou com tanta certeza, Davi falou com tanta confiança, segurança, porque Davi tinha uma experiência extraordinária no pasto. Então, o que eu falo na internet é pela experiência que eu passei, que eu vi Deus a operar, eu vi Deus a curar, eu vi Deus a livrar. Me lembro a última vez que eu vi lá em Benguela uma jovem, uma mãe. Foi uma madrugada que o Senhor me mostrou em uma visão. O Senhor me mostrou uma mulher, ela assim a chorar.
Ela assim a se pegar na sua barriga, a chorar. E eu falei, o que é isso, meu Deus? Dentro da visão, eu falei, o que é isso, meu Deus? O Senhor me disse, chega mais perto e coloca as tuas mãos na barriga dela e ora. Quando eu comecei a orar, a visão. No decorrer do dia, eram 15 horas, um telefonema. Pastor, na altura não era pastor, não me chamavam de pastor, irmão Elias. Irmão Elias, tem uma situação difícil, a irmã tal, está com dores fortes de bexiga, está a passar mal. Chama os outros irmãos, vamos orar. Falei, meu Jesus, será que é aquilo que o Senhor me mostrou? Yeah. Vamos lá. Irmão, então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quando chegamos lá, Deus me disse, faz tudo que eu te mostrei, naquela visão. Yes. Glória a Falei, Deus. meu Deus. Falei, irmãos, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Cheguei perto dela, comecei a orar. O momento que eu estava a orar, intensamente, apareceu uma cobra. Cobra! Meu Deus. Apareceu uma cobra. Eu falei, cobra, cobra, mata, mata, pega, não pega. Matou. Eu falei, Deus vai falar alguma coisa aqui. Em nome de Ela Jesus. começou a revelar. Falou, essa cobra, me colocaram essa cobra, ela disse que é o meu, acredito que um familiar, ela disse, um familiar me colocou essa cobra, disse que eu não poderia mais conceber. E todas as vezes que ela concebesse, todas as vezes que ela já Estás grávida. engravidasse, chegou, não, já está grávida. Chega uns meses, Aborto. aborto. A cobra comia. A cobra comia. Librosa. E foi naquele. Eu nunca vi orar por uma pessoa e aparecer cobra. Então eu comecei a entender que Deus é poderoso, Ele quebra as maldições. É verdade. E nós, africanos, aqui, principalmente em Angola, vivemos muito sobre isso. Tradicionalismo. Queremos colocar o tradicionalismo por cima das escrituras. Queremos colocar a nossa tradição por cima da palavra de Deus. Que nós somos assim, nós angolanos somos assim, nós somos assim, a nossa Meu família. avô também fez Oh. ancestralidade, não é isso? Mas Deus quebra. Deus é Deus. Amém. E pelo poder que é o nome de Jesus, é assim, isso é um recado, mas é um recado mesmo. Não mutilem as pessoas que Deus levantou. Não, vou repetir, para pessoas singulares, para a igreja e os 4 cantos do mundo. Não mutilem as pessoas que Deus levantou. Deus é autêntico. Cada um de nós, Deus nos fez únicos. As pessoas não podem exigir, só porque eu oro assim, o fulano também tem que orar assim. Só porque eu escuto Deus assim, o fulano também tem que escutar Deus assim. Não! Deus nos fez único, perceba. Ele não pode falar assim. Hoje em dia, até o meu perceba também já está fazendo confusão nas pessoas. Deus me mostrou, perceba. Perceba. Que até o facto dele me mandar falar perceba ou perceba é quando Deus quer chamar a atenção através de uma mensagem. Este ser foi levantado por Deus. A autenticidade que ele tem foi Deus que lhe deu, assim como os outros pastores. Tem umas pastoras mais fervorosas e tem outras mais calmas. Nós fomos levantados para agradar a Deus, não o homem, pastor Elias. Amém. Amém. Nós fomos levantados, nós fomos lapidados, nós fomos forjados para agradar a Deus, não o homem. A nossa forma de ser foi Deus que nos colocou, a autenticidade, sermos únicos. Então, nós que fomos levantados por Deus, que passamos pelo processo, porque existe um processo, e nós ficamos dentro do processo, dentro do deserto, até esperarmos que Deus nos autorizasse, nos confirmasse que nós podíamos sair. Nós não saímos dentro do propósito do processo cruz. Dor, enfermidade, vontade de desistir, desespero.
tristeza, insultos, humilhação. Nos pisaram. Nos falaram que nós não somos nada, não seremos nada, você é um inútil. Você não nasceu para vencer. Mas só que aquele que nos levantou é fiel para cumprir. Nos honrou, nos deu sustento. Amém. E nos deu autenticidade. Escolhido que é escolhido não foi escolhido para agradar o homem, perceba. Amém. Você que é escolhido, que está a ser severamente criticado, porque você está fazendo um trabalho de impacto. Se prostra para Cristo. Entrega os teus inimigos, os teus perseguidores na mão de Deus. Que Ele que vai te justificar, assim como justificou o servo Elias. O pai que dizia que ele não era nada. As pessoas que diziam que seria delinquente e queria acabar mal. Hoje é o pastor que está a cuidar da família. Hoje é o pastor que é o socorro do pai. Perceba algo. Enxuga essas lágrimas. Se Deus te levantou, é porque Ele sabe que você consegue. Você, mulher que está aí. Se Deus te levantou, você consegue. Você, homem que está aí. Líder da tua família. Não se deixa abalar com essa situação que você está a viver hoje. Yes. Só porque você não está a trabalhar hoje. Uhum. Você nasceu para vencer, perceba. Líder que está aí. Não tente desistir só porque você está no banco de trás. Ainda não ocupaste aquele lugar que Deus disse. Não desista, em nome de Jesus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele escreve, ninguém apaga. Não existe borracha nenhuma que apaga. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Perceba. Perceba. E o Espírito Santo foi Deus quem deu. E eu simplesmente estou para agradar a Deus, em nome de Jesus. Pastor Elias, é uma bênção, está a ser uma bênção lhe ter aqui. Estamos mesmo bem na reta final do nosso programa. Não sei se gostaria de mandar beijinhos, abraços, alguma recomendação, Pastor Elias. Queria mandar um abraço, uma saudação, né? A minha querida esposa, Dulce Macedo. Queria também mandar um abraço ao meu amigo caríssimo, Pastor Carvalho. Queria mandar também uma saudação a um amigo, Filemo Buza. São pessoas que Deus colocou no meu caminho. Bem. E de forma especial também ao meu pai na fé, José Jorge, porque tudo que hoje eu me tornei, graças a Deus por intermédio dele. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Esteve conosco do princípio, meio, até agora na reta final. Aguenta o processo. Aguenta o deserto. O deserto não mata, não é para te matar. É para te forjar, é para te preparar. Para Deus te colocar nos lugares aonde Ele te prometeu. Não saia no lugar do preparo antes do tempo. Porque senão não gera impacto. Não queira ser igual aos outros, sem saber a forja que eles passaram. Aguenta firme. Silencia o mundo e conecta-se à voz de Deus. Ele tem instruções para te dar. Ele tem um direcionamento para a tua vida. Este problema que estás a passar, Deus já tem a solução. Mas só que você não silencia o mundo. Sai do barulho. Entra no quarto, fecha a tua porta e sintoniza a sintonia da voz de Deus. Que Ele quer te instruir. Ele quer te explicar como você pode sair desse problema. Ele dá as suas maiores lutas nos seus melhores soldados. Amém. Então você é um soldado. Você é uma soldada. Esta luta não vai te matar. Ao contrário, vai te levar a um outro nível. E você irá impactar. Espírito Santo manda. E como sempre nós só obedecemos. Tivemos aqui o pastor Elias com o seu testemunho impactante. Não pule esse vídeo. Assista esse vídeo do princípio ao fim. Partilhe a nossa página, subscreva o nosso canal e seja um parceiro, um patrocinador desse ministério. A Pixel Tech, como sempre, responsável por essas imagens de qualidade, esses cortes que têm impactado a sua vida. Toques de Beleza com Fé,
o salão que cuida da beleza da escolhida Edna. Picnic Space, um salão de evento a 50 metros antes da rotunda da FUBU. Ngasaki Delight, empresa que montam palcos, iluminação e todo tipo de evento, parceiro do Podfé. Ateliê da Eileen. Esse lindo fato magnífico é do ateliê da Eileen, nossa parceira. Bolos da Criosof, um pedaço de céu para a sua mesa, fazem todo tipo de doces. Entre em contato nas redes sociais. Dotes e carinhos da Sol, doçura que vem do coração e da fé. Entre em contato também nas redes sociais. Comissão Emergida para Cristo, patrocinador do Pod Fé. Biju Online, a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou. Hoje tenho aqui o meu colar, não estou com os meus brincos. 18 quilates banhados de ouro, estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. Conto de fada. Não podia faltar a melhor florista da cidade de Luanda, aquela que deu conta que os homens também gostam de flores e precisam ser respeitados e bem tratados. Pastor Elia, é com muita honra. Obrigado. Vamos fechar o nosso programa com a oração do pastor Elias. Até o próximo programa. Deus abençoe tua vida e aceita Jesus como teu Salvador. Amém. Querido Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Queremos lhe agradecer, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, meu Pai. Senhor, continue, ó Deus da glória, usando, Senhor, a Tua serva, Senhor, esta equipa, meu Pai, este canal, Senhor, esta plataforma para alcançar vidas para Jesus. Ó Deus, nós oramos também para que o Senhor toque, ó Deus, em corações, para que, Rei da Glória, venham ajudar, Senhor, ajudar, meu Pai, sejam, Senhor, mantenedores, meu Deus, deste grande ministério onde o Senhor nos chamou. Nós oramos que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.